Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão me assistindo. Esta é a segunda aula do nosso mini curso sobre Fustel de Coulanges. Como eu já disse na primeira aula, eu gostaria de iniciar essa segunda recomendando que vocês leiam o livro e dizendo que vale muito a pena a leitura do livro. Eu faço um apelo para que vocês deem este presente a vocês mesmos. Enfim, eu quero começar a aula dizendo bom dia para vocês e dizendo que o objetivo da aula de hoje é avançar na discussão que nós iniciamos na aula passada e passar a explorar o conceito de família nos gregos e nos romanos. Vamos a uma breve retrospectiva, vai? Nós vimos na última aula que gregos e romanos, os primitivos gregos e os romanos, não os gregos do tempo de Platão, os primitivos, compartilhavam uma religião em comum. Compartilhavam uma religião doméstica. E nós vamos começar a perceber que esta religião que nós estudamos na última aula, ela começa a forjar as instituições destes povos. As instituições sociais principais desses povos foram construídas com base nesta religião primitiva. Então, quais são os dois elementos chaves da religião doméstica? São duas crenças que nós estudamos na última aula. A crença no culto dos mortos e a ideia de fogo sagrado. Vamos a uma breve retrospectiva sobre esses dois pontos. Primeiramente, nós vimos que os gregos e os romanos tinham o costume de cultuar os seus mortos. E cultuar os seus mortos significa o quê? Significa o seguinte: eu sou da família X, grega, eu tenho um Deus. Este Deus era um dos meus antepassados. O culto aos mortos é o culto àqueles antepassados da minha família que já morreram. Havia a ideia nesses povos bem clara de que quando eu morria, eu não ia para um paraíso ou para o Tártaro ou para o que você quer que seja. Quando nós morremos, nós continuamos uma segunda vida após a morte, no mesmo lugar que nós fomos enterrados. No caso, na propriedade da minha família. As famílias tinham as casas, as propriedades, e toda a casa tinha o túmulo. O túmulo era o espaço onde os mortos eram enterrados, mas não qualquer morto. Lá eram enterrados os mortos da família, os ancestrais da família. E é neste lugar, neste túmulo, que esses ancestrais continuam vivendo uma segunda vida depois da morte, do mesmo jeito que a primeira. Ou seja, eles fazem as mesmas atividades que faziam na primeira vida, usam os mesmos objetos, têm os mesmos sentimentos, só estão, digamos, numa forma diferente. A segunda parte desta religião doméstica é o fogo sagrado. Se você está achando toda essa discussão que eu comecei aqui, essa introdução muito confusa, assista a primeira aula. Assista a primeira aula, tá? O fogo sagrado é uma segunda parte dessa crença. Ou seja,
todo grego e todo romano tinha um fogo no meio da casa que era considerado sagrado. Por quê? Porque este fogo era uma representação do Deus antepassado da família. Este Deus, este fogo, era a representação física do antepassado que tinha morrido e que tinha se transformado em um Deus. Os antepassados dos gregos e os romanos transformavam-se em deuses. E esses deuses ficavam materializados no fogo. Não qualquer fogo, no fogo sagrado, no fogo que toda a família grega e toda a família romana tinha na parte mais importante da sua casa, no meio da sua casa. Era com o fogo que eles comiam, era ao fogo que eles se queixavam e pediam sorte, era ao fogo que eles faziam oferendas, era ao fogo que eles pediam proteção, era o fogo o juiz da casa, o senhor da casa, o juiz moral da casa, a entidade que iria observar o comportamento dos familiares, iria determinar normas morais para essas pessoas. O fogo era uma entidade moral e consciente ali dentro da casa. Essas duas crenças constituem o que nós chamamos de religião doméstica. Por que a religião doméstica? Porque é uma religião propriedade da família e da casa. Não é uma religião universal. Esses deuses, os antepassados mortos, eles não são deuses de todos, são deuses das pessoas da família, protetores da família, protetores da casa da família. E os outros? Os outros que se danem. Os antepassados mortos não protegiam estranhos e não viam com bons olhos os estranhos. O culto dos mortos e o fogo sagrado eram inacessíveis ao estrangeiro, ao estranho. Era impureza colocar o estranho diante do fogo e fazer o estranho assistir os banquetes que eram realizados nos túmulos dos mortos da família. Era impureza isto. O Deus grego e romano dessa época, ele não admitia estar em companhia daqueles que não são seus, daqueles que não são seus parentes, seus companheiros de lar. Não admite isto. Feita essa pequena introdução, esta aula tem o objetivo de mostrar como a família grega e a família romana ela é construída em torno dessa crença. E é em torno desta crença que ela vai construir também todas as instituições que servirão, que governarão aquelas pessoas. Portanto, este é o centro da aula. Entenda uma coisa: a família grega e a família romana, ela não é constituída por um laço de sangue ou de afeto. Não é este o critério para eu falar: esse é da minha família, esse não é da minha família. O critério é o pertencimento ao mesmo culto.
Eu vou insistir nesse ponto para vocês. Esse ponto é muito importante. Vejam só. O que me faz ser da família A, B e C? O fato de eu ter nascido da minha mãe? Não. É o fato de eu cultuar o mesmo Deus doméstico que a minha mãe e que o meu pai. O que me faz filho de alguém? É o fato de eu cultuar o mesmo Deus que aquele alguém cultua. O que me faz parente de alguém? O que é o parentesco? É a comunidade de culto. É meu parente aquele que adora o mesmo Deus lar, o mesmo fogo sagrado, os mesmos antepassados que eu. É meu parente aquele que adora os mesmos demônios que eu. É o meu parente aquele que adora os mesmos heróis, os mesmos manés que eu. Estes são os meus parentes. E os outros são estranhos, são estrangeiros. E eu não devo o menor respeito e consideração a eles. A família grega, a família romana primitiva, ela se constitui em redor do fogo sagrado e dos antepassados mortos. Este é o laço, o vínculo que une pessoas de uma mesma família. O Deus doméstico, o antepassado divinizado, o antepassado transformado em Deus. É possível imaginar como era a casa romana num dia especial. Como era a casa grega num dia especial? A primitiva casa grega e romana. A casa, o terreno da casa, uma pequena plantação, num espaço reservado, o túmulo da casa, não havia cemitério para enterrar lá os meus mortos, era no túmulo da casa. E neste túmulo eram enterrados as pessoas da minha família que morreram. E a linha masculina da minha família, os homens, os pais, que vão morrendo e vão entregando o sacerdócio para o seu filho, essa linha masculina ia se transformando em deuses, iam sendo cultuados por aqueles que ainda estavam vivos. É possível imaginar num dia especial, num dia de festas religiosas, toda a família reunida diante do túmulo do antepassado, oferecendo sacrifícios, oferecendo vinho e jogando na sepultura para o morto beber, oferecendo comida, cantando as fórmulas que tinham aprendido com esses antepassados, fórmulas sagradas, fórmulas que não poderiam ser alteradas de jeito nenhum, fórmulas imutáveis. Depois é possível imaginar eles entrando em casa e ali diante do fogo sagrado, do representante físico do antepassado morto, eles sentando todos ao redor do fogo, entoando mais alguns hinos, praticando rituais, sacrificando animais, oferecendo para o morto. Nenhum destes romanos e gregos tinha dúvida
de que os seus antepassados viviam ali embaixo da terra. E todos olhavam para o fogo sagrado como se fosse o Deus presente ali. É possível você imaginar na tua cabeça esse cenário? Tente. Ainda imaginando esse cenário, existe um personagem que ocupa uma posição central na família que está viva. A posição central, de fato, ela é ocupada pelo Deus, pelo fogo, ou pelo antepassado morto. Mas existe um personagem entre os vivos que ocupa uma postura central, o pai de família. O pai de família, ele é, acima de tudo, o sacerdote da família. Ele é encarregado de prestar as homenagens, de realizar os banquetes, os sacrifícios, de introduzir as pessoas ao fogo, de zelar para que o fogo não se apague. O pai é o verdadeiro intermediário entre homem e Deus, entre as outras pessoas da família e o Deus. E sendo o pai este intermediário, ele tem um poder absurdo na mão sobre as pessoas, sobre o resto da família. E nós já vamos falar sobre esse poder. Também é preciso que seja dito que o pai tinha dois objetivos principais na sua vida. Número 1, zelar e cuidar do culto dos deuses. Número 2, preparar o seu filho mais velho para assumir este posto quando ele iria morrer, quando ele fosse morrer, né? Preparar o seu filho para o sacerdócio, ensinar a seu filho as fórmulas mágicas, que eram secretas. As pessoas das outras famílias não sabiam as fórmulas desta família. Ensinar as fórmulas mágicas, ensinar os rituais, ensinar o sacrifício. Era o papel do pai garantir que a transferência do sacerdócio aconteceria. Porque quando o pai morria, quem assumiria a responsabilidade do sacerdócio, de ser o sacerdote da família, era o filho mais velho, o que eles chamavam de filho primogênito. E os outros? Os outros ficariam sob a autoridade deste filho, inclusive a mãe. Inclusive os outros irmãos. Assumindo essa responsabilidade, o filho mais velho assumia também todos os poderes que o pai tinha sobre a família. Então perceba, a família grega e romana, ela é uma espécie de associação religiosa. Ela é uma espécie de igreja, de templo. Ela é uma espécie de associação religiosa antes de mais nada. E todas as instituições que ela vai erguer considerarão os desígnios desta religião doméstica. Então hoje, vamos citar alguma dessas instituições. Vocês vão ver que surpreendente que é. Como é surpreendente perceber como algumas coisas que para nós hoje têm um significado completamente diferente se desenvolveram entre os gregos e os romanos. Ainda falta eu dizer, nessa introdução, que existe uma espécie de acordo entre vivos e mortos.
Os vivos e os mortos da família, eles fazem parte de um todo. A família é um todo. E a família compreende os seus vivos e os seus mortos. Esses dois grupos têm um acordo entre si. E o acordo é o seguinte: os vivos se encarregam de prestar todas as homenagens, funerais, banquetes, libações e sacrifícios que são precisos serem prestados periodicamente. Não é que faz uma vez e acabou. Todos os anos, ou a cada espaço de tempo determinado, precisa repetir os sacrifícios, etc. Essa é a função dos vivos. O pai é o chefe desses trabalhos, é o sacerdote. Mas todos na família tinham uma função nessa brincadeira toda. Esse era o papel dos vivos. E os mortos? Protegiam a família. Os mortos viravam deuses que protegiam a família. Contra quem? Contra a sorte, né? O acaso. O mundo é um espaço né? É um espaço terrível. Se você não tiver deuses ao seu lado para te dar boa sorte, para garantir que você terá uma boa colheita, para garantir que não vai vir uma chuva de granizo e destruir tua plantação, para garantir proteção, você está fudido. Depois, proteger você também dos outros deuses. As outras famílias também têm seus deuses, mas são diferentes. Os seus deuses não têm nada com a família do lado. E a família do lado tem os deuses dela que não tem nada a ver com os seus. Percebam como é difícil a união entre duas famílias. As famílias são, antes de tudo, comunidades religiosas, não é? Elas não se constituem ao redor dos deuses domésticos, sim. Mas ora, eu tenho meus deuses, você tem os seus. Então não há motivo para uma união. As famílias dos lados são inimigas, porque têm deuses diferentes. Então, se o papel dos vivos é cuidar dos sacrifícios, etc., o papel dos mortos é proteger a família, garantir que a sorte lhe será agradável. A sorte no sentido de a direção que o mundo vai me levar. A garantia de um bom destino para a família. Ela dependia da proteção e da ajuda do meu Deus doméstico. Agora, se esse acordo era rompido pelos vivos, ou seja, se os vivos parassem de prestar o culto, o sacrifício, os mortos paravam de proteger. E quando parava de proteger, meu amigo, sai de baixo. Tudo de ruim acontece. É por isso que eles nem arriscavam testar para ver se era verdade. Quando um grego ou um romano se ferra, se dá mal, a primeira coisa que ele pensa é: o que eu fiz para desagradar os meus deuses? Será que eu citei algum rito de forma errada? Será que eu fui impuro diante do fogo sagrado? Será que eu fiz alguma bobagem? Será que eu deixei de oferecer algum sacrifício ou respeitar alguma norma do sacrifício, né, do ato religioso? É a primeira coisa que eles pensam. E a segunda coisa que eles pensam é fazer coisas para se redimir com os deuses. Então eles oferecem outro sacrifício, constroem, né, no caso das cidades. Quando as cidades se fundiam, a primeira coisa que elas faziam era construir mais um templo lá para adorar o Deus, para conter a ira do Deus.
O Deus grego e um Deus romano não é o Deus cristão que você faz uma cagada e ele te perdoa. Não. Esse Deus, meu amigo, pisou na bola com ele, ó. Vai se fuder. Fica atento. Fica atento. A principal e primeira obrigação que os vivos tinham era garantir que o morto seria sepultado. Garantir a sepultura para o morto é garantir uma vida, uma segunda vida que ele teria, né? A segunda vida que ele tem depois da morte, garantir que essa segunda vida seria digna. Vocês não têm ideia do terror que existia no coração desses homens com o fato de não serem sepultados. Se os vivos não sepultassem o seu parente morto, aquele parente voltava para amaldiçoá-los. Ele ficava errante, como um fantasma. Ficava errante e ferrando com aqueles que não até ser sepultado. Quando ele era sepultado, aí ele se tranquilizava. Para vocês terem uma ideia, uma das penas mais graves, aliás, a pena mais grave dos códigos, estou usando uma linguagem anacrônica, mas vocês entenderam. Uma das penas mais graves que eram imputadas a alguém, digamos, alguém que tinha cometido um crime assim inaceitável. Qual seria a pena mais grave? A morte? Não. É o não sepultamento. Ele era condenado ao não sepultamento. Sobre isso tem uma obra maestra, que é a Antígona, de Édipo, de Sófocles. Onde se vocês tiverem a oportunidade de checar, vocês verão que a confusão toda entre os personagens é porque o irmão de uma mulher não podia ser enterrado. O rei não estava deixando que ele fosse enterrado. E a irmã, mesmo assim, enterrou. Se tem uma coisa que é uma preocupação, é enterrar os mortos. Garantir a eles uma segunda vida após a morte. Se você não fizer isso, ele vai ficar rondando pelo mundo, te amaldiçoando. Então, esse acordo que existia entre vivos e mortos, ele era um acordo que tinha qual base? O respeito, a boa moral? Não, o medo. Era o medo que reinava aí. Os vivos se cagavam de medo dos mortos virem e ferrarem com a vida deles. E os mortos morriam de medo dos vivos não cumprirem com os sacrifícios e não os enterrarem, não os garantirem uma sepultura. Esse era o acordo que existia. E esse era um acordo que faz com que a família seja um todo. Uma peça, um organismo único era a família. Quando eu ia colocar um nome em alguém, quando alguém tinha um nome, isso aparece muito em filme medieval, tal, mas aqui não é medieval. Mas só para vocês terem uma ilustração. Quando alguém recebia um nome, o cara recebia o nome singular dele, particular dele, e o nome da família. Ou falava-se assim: João, filho de Gilberto. Fernando, filho de Carlos. Ataliba, filho de Tiaguinho. O filho de era um complemento do nome, porque indicava os meus antepassados. Quais são? Nesses filmes antigos, aparece muito isso. Ele é o filho de não sei quem, respeite-o.
No filme do Senhor dos Anéis aparece até. Ele é Aragorn, filho de não sei quem. Ele é o anão do não sei o que, filho de não sei quem. É importantíssimo esse pertencimento à família. Pois bem, isso ficou bem claro, né? Ficou bem claro. A família como uma associação religiosa, um corpo único. Um corpo único. Então veja, vamos avançar na discussão. Nós já vimos que a família se constituía ao redor do fogo, da religião doméstica. Era a religião doméstica que unia os membros de uma família. A família era uma associação religiosa, era um culto, a comunidade de um culto. Família igual a comunidade de culto. Número 2, já vimos que o pai ocupava a posição de intermediário entre Deus e o resto da família. Ele era o sacerdote. E já vimos também que esse sacerdócio era passado de pai para filho. Era hereditário de pai para filho. Ele não era passado para filhas. E com ele, todo o poder que o pai tinha era passado para o filho, primogênito, o filho mais velho. Pois bem, posto isso, a primeira instituição que nós vamos analisar é o casamento. Casamento. Vamos ver como era o casamento para estes povos. Olha que surpreendente, olha que revelador, que espantoso. Uma mulher, ela não passava, a mulher, veja, ela não participa do culto diretamente. Por quê? Porque o pai é o sacerdote da família, certo? É aquele que cultua o Deus. E quando ele morrer, ele vira o Deus. Ele vira mais um antepassado morto, o Deus, e o seu filho mais velho passa a ser o sacerdote. E quando este filho morrer, ele virá o Deus e o filho dele, mais velho, vira o sacerdote. E assim a coisa vai funcionando. A mulher não era transferido o sacerdócio. A mulher não recebia o sacerdócio. Então vocês percebam uma coisa. Numa religião doméstica como essa, aonde a autoridade e a linha de antepassados é uma linha masculina, é sempre o pai, o filho, o pai, o filho, o pai, o filho. A mulher não estava ligada diretamente ao Deus. O Deus que ela cultuava era um antepassado do pai ou do marido. Os antepassados da mulher não eram cultuados necessariamente. Esta é uma religião masculina. São os deuses. Os deuses são os antepassados masculinos da família. A mulher não se ligava diretamente ao culto. Ela se ligava ao culto por intermédio do sacerdote do culto, do homem sacerdote. Este homem sacerdote, ele poderia ser 3 figuras em relação à mulher. Ou ele era o pai e a mulher era uma filha, ou ele era o marido e a mulher era a esposa, ou ele era o filho mais velho e a mulher era a mãe. Veja só. Pai, mãe, filho mais velho, certo?
O pai morreu. A autoridade vai para quem? Para a mãe ou para o filho mais velho? Pro filho mais velho. E a mãe fica subordinada à autoridade do filho mais velho. E se ele tem mais 18 irmãos, 9 mulheres e sei lá quantos homens, todos esses também ficam sobre a sua autoridade. Certo? Pois bem, a mulher só se liga ao culto ou pelo pai, ou pelo marido, ou pelo filho mais velho. A pergunta que fica é: como acontece a instituição do casamento? Pense no casamento. Pense na família A, que tem um garoto, e na família B, que tem uma mulher. Eles se conhecem, vão casar. Como é que funciona esse processo? Vamos analisar agora. Veja que legal. O homem tem digamos, pai era casado com a mãe e tinha um filho mais velho. O pai morreu. O filho mais velho assume o sacerdócio. Assume a responsabilidade com o fogo. Assume a responsabilidade com os antepassados. Certo? Aí esse homem, ele quer se casar com uma mulher de outra família. Esta outra mulher, veja, existe uma barreira entre essas duas famílias que é os deuses diferentes entre elas. O homem tem um Deus, a mulher tem outro Deus. Qual? O do pai dela. Ela é filha do cara, do homem, e esse homem tem o Deus dele. E ela se liga a esse homem por causa dele, do homem. Veja, deixa eu explicar novamente isso. Imaginem um quadro. Tem o Joãozinho aqui com os deuses dele. Aí ele se apaixona pela Mariazinha aqui. A Mariazinha tem o pai, que está vivo, firme e forte. A Mariazinha presta culto aos deuses domésticos do pai. O Joãozinho presta culto aos seus deuses domésticos. São deuses diferentes. Não pode haver comunidade entre deuses diferentes. Os deuses diferentes não conversam e não compartilham entre si. Não convivem entre si, são inimigos. Portanto, a única forma da mulher se juntar com este homem é se ela se desligar a sua religião e ingressar na religião deste homem. Você pode perguntar, mas e por que o homem não pode fazer isto? Porque o homem não pode abandonar os seus antepassados. O homem é um sacerdote. Ele não pode abandonar os seus antepassados. Se ele abandonar os seus antepassados, os antepassados vão buscá-lo. Vão amaldiçoá-lo. Ele tem que ficar no culto dele. Quem tem que abandonar o quê? É a mulher. A filha deve abandonar o seu pai. O processo do casamento que deve existir é a saída da mulher do culto do seu pai para a entrada no culto do seu marido, do seu futuro marido. Mas veja, esta filha, ela está presa à autoridade do pai e aos deuses do pai. Portanto, meu povo, a conclusão é a seguinte: o que é o casamento? O que é o casamento? É a cerimônia religiosa de desligamento da filha do culto do pai e ligamento desta filha ao culto do marido.
O casamento é uma cerimônia religiosa necessária para que se desligue alguém da autoridade de um Deus para a entrada desse alguém na autoridade do outro Deus. O casamento é uma cerimônia religiosa que marca a mudança de religião da mulher, da filha neste caso. A filha não vai mudar de família, ela vai mudar de religião. Ela vai passar a não cultuar os deuses do pai para cultuar os deuses do marido. E com isso ela muda de família, claro, mas ela muda de família porque muda de religião e não o contrário. Se é a religião o laço que une duas famílias, perdão, desculpem-me, se é a religião o laço que une uma família, os membros de uma família, unidos em torno do fogo sagrado e dos seus ancestrais, o membro da outra família unidos em torno dos seus ancestrais e do seu fogo, o que o homem daqui precisa fazer para tirar a mulher dali? Precisa desligá-la do culto dela e ligá-la ao seu culto. Mas ela só pode desligá-la do culto com a autorização do pai. E o casamento? O casamento é a cerimônia religiosa que marca este processo. Não é possível adorar dois deuses. Ou eu continuo adorando o Deus do meu pai, ou eu passo a adorar o Deus do meu marido. Os dois eu não posso. Porque os dois são inimigos. Se eu adoro os dois, como é que é? Eu não vou ficar nem bem com um nem com o outro. É como se eu torcesse para Palmeiras e Corinthians ao mesmo tempo. Não dá. Não pode ser. Portanto, o casamento, ele tem 3 etapas. Veja que engraçado. A primeira etapa, uma festa religiosa na casa do pai da filha. O pai da filha organiza uma festa religiosa na sua casa, uma cerimônia religiosa. Nesta cerimônia, não entra o marido. É o pai com a sua filha. O pai, diante do Deus Fogo, diante dos antepassados, faz uma cerimônia como chefe de família, como sacerdote da família, que desliga a mulher do culto. A partir do desligamento daquela filha, aquela filha passa a não ser mais sua filha. Não há mais relação nenhuma entre pai e filha, porque o sujeito não é pai. A relação entre pai e filha não é estabelecida pelo vínculo afetivo, mas pela religião. A partir do momento que eu faço uma cerimônia de desligamento do culto, está desligada nossa relação de pai e filho. Nós somos estranhos um para o outro. O primeiro ato é esse. O pai autoriza o desligamento da religião e faz uma cerimônia para isso. Assim que a filha se desligou, ela sobe num carro que levá-la à casa do marido. Ela não pode tocar no chão. Ela vai coberta de branco, com um véu na cara. Chegando na casa do marido, ela não pode tocar no chão. Então o marido é obrigado a carregá-la nos braços. Veja só. E o marido carrega-a nos braços, fingindo, simulando um rapto,
fingindo que a estava sequestrando. E os parentes da outra família fingem que estão defendendo a noiva. E o marido, carregando-a nos braços, entra com ela na nova casa deles. Veja só, a mulher, a filha, no caso, que já está desligada da família, ela não pode entrar na casa do marido, porque ela é uma estranha. Ela não é mulher do marido enquanto não for estabelecida uma relação religiosa entre eles. Ela não pode entrar. Ela não pode sequer pisar no chão da casa. É por isso que ela precisa ser carregada. E o marido, a primeira coisa que faz não é levá-la para a cama para dar uma trepada com ela. Não. A primeira coisa que ele faz é colocá-la diante do fogo dos antepassados e ele faz uma cerimônia religiosa que introduz ela no culto dos seus antepassados. O ponto alto dessa cerimônia é o momento em que este marido e esta mulher vão compartilhar com o fogo uma comida. Um pedaço de pão, por exemplo. Pega o pão, um pedaço para a mulher, um pedaço para o marido e joga um pedaço no fogo. No momento em que os três ali, fogo, marido e mulher, compartilham, constrói-se uma ligação religiosa entre eles. E é naquele momento a mulher passa a ser esposa do marido. A partir de agora, a mulher vai cultuar os deuses, os antepassados, o fogo do marido, como se fosse seu parente. E a outra família? Esquece, é estranha, é inimiga. Não há comunidade entre as duas famílias. Não há. Essa é uma diferença fundamental. Houve um período recente, mais ou menos recente, na história moderna, na história, que você casava sua filha para estabelecer alianças políticas até. Isso aconteceu muito no período de reis. O rei dava a princesa para o outro rei ou o outro príncipe para estabelecer uma relação política, uma aliança. Não existe isso aqui. As famílias não se conversam. As famílias são estranhas entre si. Não tem essa. Mas o casamento é assim. 3 etapas. Desligamento, transição, ligamento. Beleza? Vocês vejam então que o casamento, vejam é engraçado você perceber como o cristianismo guardou alguns rituais externos ainda. Ele guardou algumas semelhanças. Você veja que quando as pessoas se casam hoje, 4.000, 3.000 anos antes, depois dessa civilização, dessa cultura aqui, hoje, quando você vai casar na igreja, quem é que entra na igreja com a mulher? Com a filha? É o pai. E ele entrega a filha nas mãos do marido, como faziam os romanos e os gregos. Não é surpreendente isso? O ato de você entrar carregando a mulher, isso tudo é muito surpreendente. É espantoso como essas coisas, esses atos... É claro, ninguém mais acredita nessas coisas. As pessoas fazem porque é um ritual externo que resistiu, mas ninguém sabe por que é feito assim. Mas elas fazem. Então vocês vejam esse caráter religioso do casamento. Não existe casamento civil. Se você viajasse para essa época e falasse isso, vocês casaram no civil ou no religioso? Eles ficariam olhando para você, que caralhos é isso de casamento civil? Casamento é religioso, acabou.
Não, o civil você vai lá no cartório e assina um negócio. Eu vou falar pra você, que coisa estúpida. Você é capaz de acreditar num papel e não acreditar no seu Deus? O seu Deus tem menos autoridade que um pedaço de papel. É isso. Então vocês percebam que esse caráter religioso do casamento, ele dá uma quase que o casamento, ele é quase assim, é praticamente impossível de haver divórcio, né? Praticamente impossível de haver divórcio. Agora, não se enganem. Qual é o intuito do casamento? Fazer a felicidade dos noivos? Não. O intuito do casamento é a continuação da família. A família não pode se extinguir. Ela precisa continuar existindo. Por quê? Porque os antepassados mortos precisam continuar sendo cultuados. Do primeiro até o seu pai. E depois o seu avô. Eles precisam continuar sendo, seu pai morto, né? Precisa continuar sendo cultuado. A família não pode acabar. Se acabar a família, acabou o culto àqueles mortos. Aqueles mortos se ferram junto com a extinção da família. Eles passam a ficar abandonados no túmulo. Olha, o medo de ser abandonado pelos vivos, sim, é assustador mesmo, é fascinante no sentido de energia, de força, como isso movia as pessoas. A continuidade da família é o principal objetivo do casamento. A família é continuar. O objetivo é eu ter um filho que continue o culto para mim, para os meus antepassados. E o meu filho case com uma mulher para ter outro filho que continue. E assim vai. Esse é o objetivo. A família grega e romana foi feita para ser eterna. Perpetuar-se. Eterna. É por esse objetivo de continuidade da família, que o celibato, quer dizer, a decisão de não ter filhos, é proibido. Não cabe a você decidir ter ou não ter um filho. Você tem que ter um filho. Em nome dos seus antepassados, você tem que ter um filho. Não cabe a você escolher. Não, eu não vou ter um filho. Não tem essa escolha. Você é um prisioneiro da obrigação de ter um filho. Você deve constituir uma prole, uma descendência. Você não tem a escolha de não ter um filho. Não, eu não vou ter. Vou viajar pelo mundo. Não, viajar pelo mundo. E veja, isso por você também, porque quando você morrer, quem é que vai cuidar do seu funeral? Dos seus banquetes? Você precisa de um filho. Mas não é só por você, é por toda a sua família, por todos os seus antepassados que te protegem. O celibato era proibido. Uma das únicas hipóteses de anulação do casamento era em caso de esterilidade da mulher. A mulher que era estéril, não podia ter filhos. Poderia anular o casamento. Por quê? O casamento é feito para ter filhos. Não é feito para a felicidade dos noivos, para a continuidade da família. Ele é feito para ter filhos. Portanto, se a mulher é estéril, a anulação, em algumas famílias, a anulação é até obrigatória. Eu sou obrigado a anular o casamento. A situação ela é tão drástica que existe uma instituição que permite, se no caso, por exemplo, o marido não pode dar filhos, como que vai fazer? Se o marido não pode dar filhos, o marido é estéril, não pode dar filhos,
se permite que um parente transe com a mulher do marido e esse parente dê um filho que será considerado o filho do marido. Olha só. Se o marido não pode ter filhos, um parente toma o seu lugar. E dá um filho por ele. E depois vai embora. Não interessa a cópula. O que interessa é dar o filho. E nenhum deles se incomodava. O marido não ficava incomodado. Pô, vão pegar minha mulher. Não. Ele ficava mais incomodado de saber que não ia ter filho. Para esses casos de um casal que não poderia ter filho, também existia uma outra figura, uma outra instituição, a adoção. A adoção é o ato de introduzir um estranho no culto como se fosse seu filho. A relação de pai e filho não é uma relação afetiva nem sanguínea. Aí ele nasceu de mim. Não, isso pouco importa. O pai e o filho se relacionam da seguinte maneira: quem é seu Deus? É o mesmo que o meu? Então somos parentes. Então somos pai e filho. O filho, quem é o pai do filho? É aquele que tem o mesmo Deus que ele. E se ele é o filho primogênito, ele vai ganhar o sacerdócio. Pois bem, permitia-se que um estranho virasse o filho do sujeito. Mas para virar o filho, ele precisava ser introduzido no culto. Aliás, a cerimônia de adoção era muito parecida com o casamento. Muito parecida. Porque se tratam da mesma coisa. Introduzir um estranho no culto. Pai e filho adotivo compartilham um alimento junto com o fogo, com os ancestrais. Introduzindo o filho adotivo no culto, ele fica apto a herdar o sacerdócio e a continuar o culto dos antepassados. Aqueles antepassados passam a ser os seus antepassados de fato. E a sua família natural? Não é mais família. Se a família natural dele ganhar na loteria, o pai morrer, azar o dele, ele não tem direito à herança. Se ferrou. Acontece. A figura da adoção, em geral, ela só é permitida se a família não tem filhos. Se a família já tem um filho homem, que possa ser o herdeiro, então a adoção, em geral, não é permitida. Às vezes é, mas em geral não é. Existe a figura da emancipação também. A emancipação é o contrário da adoção. É o rompimento. Por qualquer motivo, o pai tinha a autoridade de expulsar o filho da família. E expulsar o filho da família não significa outra coisa senão desligá-lo do culto. É claro, você vai dizer, mas ele não precisava do filho? Precisava. É por conta e risco dele. Se ele tem outros filhos, ótimo. De repente o filho descumpria alguma obrigação religiosa, desrespeitava os deuses da família. O pai tinha autoridade sobre ele. Eu vou falar sobre essa questão da autoridade do pai, não se preocupem. Vocês vão ver que é absurda. O pai tem assim, quase que absoluto direito sobre a família. Ele só não tem direito sobre o que o Deus definiu. A figura central da família é o Deus. O pai tem poder monstruoso porque ele é o representante, ele é o sacerdote do Deus. E agora aqui, gente, presta atenção, se concentra. Porque agora vem um ponto fundamental.
a religião doméstica, conferindo à família um Deus, confere a esta família os bens daquele Deus. Quais são os bens daquele Deus? O túmulo onde ele estava enterrado e a casa aonde estava o fogo sagrado. E quando eu digo a casa, eu digo a residência e o terreno. O direito de propriedade, a propriedade privada surge, ela se constrói embasada na crença no culto dos mortos e no fogo sagrado. O direito de propriedade que uma família tem, o direito que uma família tem de falar, olha, daqui para cá é meu. O direito que uma família tem de falar, isso daqui é meu. Ele é um direito absolutamente religioso. Daqui para cá desse terreno é meu, porque foi esta a terra que o meu Deus deu para mim. Por quê? Porque é esta terra em que ele mora, é aquele onde ele está enterrado, e é aqui onde está fixado o fogo sagrado. A propriedade daqui até aqui me pertence, não porque eu tenho um papel escrito ou porque eu tenho dinheiro, não, me pertence porque é aqui que o meu Deus delimitou o seu território. A propriedade privada, ela é uma propriedade sagrada. O Deus é o dono da propriedade. E o Deus concede o direito à família de morar na propriedade, desde que a família cumpra com as suas obrigações. Oferecer o banquete, oferecer os sacrifícios, garantir a sepultura, etc, etc, garantir a descendência. O direito de propriedade entre os antigos era um acordo entre o Deus que pertencia a uma certa porção de terra, um certo pedaço de terra, e os vivos que cultuavam aquele Deus e que por cultuar aquele Deus, por participar daquela religião, ganhavam o direito de viver naquelas terras. Por quê? Porque continuavam o culto ao Deus. O culto ao Deus era inseparável da propriedade privada das terras divinas. Se as pessoas não invadiam usualmente a terra da família vizinha, não era porque iam ser presos pela polícia, iam ser processados ou iam apanhar dos moradores, não era por isso, era porque tinham medo do Deus vizinho. Invadir a propriedade alheia era invadir o território de um Deus estranho, diferente ao meu. O meu Deus não iria me proteger lá. Lá eu estaria sob a autoridade de um Deus inimigo. Invadir uma propriedade diferente da minha era invadir o território sagrado de um Deus inimigo,
diferente. A propriedade era dada pela filiação da família ao culto que ela prestava. Se você preferir usar uma linguagem jurídica, a família, ela usufrui da propriedade do Deus. Cabe ao sacerdote da família, ao pai de família, zelar pela propriedade. Todos os anos ele deve circular os limites da propriedade, fazendo rituais para renovar o sagrado daqueles limites. Ele colocava nesses limites umas pedras que eram chamadas de termos. Os termos eram como que marcas do Deus. O Deus marcava o seu território, uma espécie de linha, de limite, de fronteira de influência da religião daquele Deus, da autoridade daquele Deus. E passou dali, você está em território estranho. O recinto do Deus é um recinto sagrado, inviolável, não pode sequer ser tocado. Os animais da minha fazenda não podem pisar na sua terra. Não podem invadir os seus domínios sagrados. Ponham isso na cabeça de vocês. A propriedade entre esses antigos, ela era protegida por uma autoridade divina, que não era o sacerdote, o pai de família. O pai de família era apenas o administrador. Quem protegia era o Deus. Se um estranho entrasse na propriedade alheia, a primeira coisa que ele ia ter que se cuidar é com o Deus. Queria se vingar. As casas, elas eram construídas como moradas eternas da família. A família é um corpo único. E a casa era a morada daquela família. O pai de família, ele não tem propriedade sobre a casa. O pai de família, que era o chefe ali, ele não podia vender a casa. A casa era inalienável. O pai de família, ele podia vender o filho dele, mas ele não podia vender o terreno dele, a terra dele. Porque é ali que estão os seus mortos. É ali que está o túmulo dos seus ancestrais. Ele podia até vender. Podia. Mas era por conta e risco. Vendeu, no outro dia, os deuses vão persegui-lo. Por isso que ninguém vendia. As pessoas vivas da família, elas não têm propriedade sobre o terreno. Elas não podem abandonar o terreno. A propriedade é da família. Da família, incluindo os mortos. Por que o pai não pode vender a casa? Porque a casa não era dele, a casa era da família. E quando diz da família, inclui os mortos da família, os antepassados da família, que estão ali no túmulo e não tem como ser mudados de lugar.
A casa não pode ser demolida, nem trocada de lugar. A casa, ela era construída para ficar ali para sempre, eterna. Não podia mudar de lugar. Então, nesse momento, minha gente, precisamos conversar sobre a figura do pater familias. Pai de família, pater familias. O pai de família era o sacerdote do culto. Essa era a primeira obrigação dele. O sacerdócio conferia a ele uma autoridade quase que suprema. Como eu disse, ele só não tinha autoridade sobre aquilo que o Deus tinha definido. Aqui é o lugar dos meus antepassados. Não venda esse lugar. Mas, tirando aquilo que o Deus não tinha lhe delimitado, o pai de família tinha autoridade absoluta. A autoridade do pai de família não se fundava na sua força, se fundava na sua qualidade de sacerdote, de intermediário do Deus. A primeira grande função do pai, então, era ser chefe do culto. O pai, antes de mais nada, era o chefe do culto. Ele era o sacerdote. Ele era o responsável por introduzir ou expulsar pessoas do culto. Isso lhe conferia direitos assim inimagináveis hoje em dia. Inimagináveis. Primeiro, o pai tinha direito de vida e morte sobre o filho. Inimaginável. O pai tinha o direito de vida e morte sobre o filho. O pai poderia matar o filho ao nascer. Vamos falar um pouco sobre o nascimento. Eu sou um pai. Minha mulher tem um filho. Minha mulher tem uma criança. Vamos colocar com essa linguagem. Aquela criança é meu filho ou não? Resposta de hoje: sim. Nasceu da tua mulher, é teu filho. Se bobear, a gente até vai no ratinho para ver. Chama o meu vizinho, quebra o pau lá, faz o DNA e depois aquele bonequinho idiota vai ficar tirando sarro de você. Você é o pai! Você é o pai! Certo. Resposta moderna. Eu sou um pai. Minha mulher teve um filho. É seu filho ou não? Resposta moderna. É. Tá aqui o DNA, é seu filho. Resposta dos antigos. Ainda não. É uma criança. O que é preciso ser feito para que essa criança vire meu filho? É preciso introduzi-la no culto. Eu preciso pegar a criança, mostrar ao fogo sagrado, realizar uma cerimônia religiosa, apresentá-lo aos meus antepassados, eventualmente pedir uma manifestação dos deuses de aprovação ou reprovação a essa introdução. E aí, da forma como o fogo se manifestava, eu tinha minha resposta. A criança só era considerada meu filho depois de introduzida no culto. É por isso que antes disso, eu podia matá-lo ou deixá-lo viver. Eu tinha os poderes. O pai de família pode matar seu filho,
mesmo depois das 12 tábuas, ainda nas 12 tábuas está escrito lá. O pai tem o direito de matar seu filho no nascimento. Ah, isso é um absurdo. Mas para eles era perfeitamente lógico e normal. Era a religião deles. Quem iria contestar? Quem duvida que existe um Deus antepassado aqui na nossa frente, esse fogo? É incontestável isso. O fogo é o nosso ancestral. Se o fogo manifestasse algum sinal de reprovação, cabia ao pai matar o filho. O pai tem autoridade sobre o moleque. E ninguém vai condenar o pai por isso. O pai tem o direito de repudiar a mulher estéril. Casou com a mulher não dá filho? Vai embora, vai. Repudia-se. Sem dó nem pena. Ela não soube cumprir com o seu papel. O seu papel não é me dar prazer sexual. O seu papel é me dar um filho. O seu pai, o pai de família, tinha o poder de casar o filho ou a filha com alguém. Tudo em nome da continuação da família. Por exemplo, o filho virava e falava, não, eu não quero me casar com ninguém, não sei o quê. O pai o obrigava. Você vai casar com ela. Podia até ser uma irmã. Aliás, se o pai só tinha filhas, não tinha um filho, ele poderia designar um homem antes de morrer, ou mesmo por testamento. Eu quero que o fulano me dê um filho. Eu quero que o fulano case com a minha filha e me dê um filho. Ele designava, você, minha filha, vai casar com ele ali, ó. E o filho que nascer de vocês dois vai ser o meu filho primogênito. E vai herdar. Ele tinha o poder de casar um filho. Ele poderia designar. Ele tinha poder de casar sua mulher de novo. Você tem noção disso? Vira um médico pro pai e fala assim, olha, você tem só 3 meses de vida. Aí o pai fala, tá bom, quando eu morrer, você vai casar com aquele fulano. O pai tinha o poder de excluir o filho da religião e, portanto, da família. De designar um tutor para a mulher ou para o filho. Um tutor é uma espécie de cuidador, de decididor, vai. Por exemplo, o pai ia morrer e o filho dele, ele tinha um filho, mas o filho mais velho dele tinha 5 anos. Ele designava um tutor. Até você fazer sei lá quantos anos, você vai ser tutoriado por esse fulano. Isso só ligada à função direta de chefe de culto, hein, do pai. Aí, a autoridade de sacerdote do pai lhe conferia a autoridade sobre a propriedade da família. E a propriedade da família incluía os membros da família. O pai, então, tinha o papel de administrar os bens da família. A casa, o campo, o túmulo, a administração. O pai tinha o poder sobre os frutos do trabalho dos membros da família.
O fulano ali trabalhou, meu filho trabalhou, ganhou 100 contos. É do pai. É o pai quem administra. Imagine uma família de 10 pessoas, as 10 produzindo X cada uma. Esse X não é administrado por elas, é pelo pai. O pai detém o controle sobre os frutos do trabalho dos filhos e da mulher, eventualmente. E o pai não tem só o controle sobre os bens e fruto do trabalho, como sobre as pessoas. O pai romano ou grego podia vender seu filho. Você tem noção disso ou não? Vender seu filho na forma de escravo. A venda do filho é uma espécie de empréstimo. Na verdade, é um empréstimo do filho. O pai fazia uma dívida qualquer. Não tem como pagar. Vende o filho. Aí o filho vai ficar trabalhando como escravo durante 3 meses para um fulano. Depois é devolvido. Depois pode vender de novo. E vende de novo. Quantas vezes ele quiser. Já imaginou? Se o teu pai pudesse te vender? Ia ser legal, não ia? Ah, você está vendido para aquele ali, ó. É assim que é o mundo antigo. É assim que são os gregos, são os romanos. Né? Quando você vira e fala assim, nossa, eles eram tão parecidos com a gente. Não, tem traços parecidos. Mas olha aí. Vendeu o filho. Vamos combinar que é uma coisa que você não vê todo dia. Imagina, se isso acontece, eu acho que fica uma semana no Datena aparecendo essa bosta. Além de chefe de culto, chefe administrativo da família, o pater familias era o juiz da família, para completar o negócio. E juiz da família significa, primeiro, diante de instituições maiores, ele era o representante da família. É uma espécie de procurador da família. Se algum membro da família fizesse alguma burrada, o pai é que representava, é que respondia. Inclusive da mulher. Mulher também. Mulher, a esposa dele, tem 50 anos, cometia algum crime, quem respondia? O pai. O pai era o justiceiro da família. Como assim justiceiro? Ele era o juiz da família. Ele era o aplicador das leis dentro da família. Ele era, o Supremo Tribunal Federal dentro da família. Ele decidia castigos aos membros da família, inclusive a sua mulher. Ele decidia a morte dos membros da família. Não havia nessa época uma justiça comum, porque não precisava, porque a justiça era feita dentro da família. Percebeu? Você consegue perceber a força que tinha o pai de família? Em suma, a família antiga constituía-se numa verdadeira microsociedade, com o seu governante, o seu sacerdote e o seu juiz, reunidos na mesma figura, o pai. Essa era a autoridade religiosa que lhe era conferida. Perfeito? Perfeito? Esta figura, já adiantando um ponto,
essa figura de autoridade do pater familias, ela vai se transferir para as autoridades posteriores. Por exemplo, os primeiros governantes das primeiras cidades gregas e romanas tiveram a mesma autoridade que o pai: sacerdócio, juiz, administração. Antes de tudo, sacerdócio. Correto? Eita, caiu minha caneta. Pois bem, por fim, para terminar nossa aula, eu preciso falar de um outro grupo que até agora vocês não ouviram e talvez vocês estejam estranhando. Agora chegou a hora de falar sobre eles. São os escravos. Escravos. Como são os escravos gregos e romanos? Os escravos, a escravidão grega e romana, ela é uma consequência dessa religião doméstica. Como é que surgiram os escravos? Presta atenção. Pense num prestador de serviço qualquer. Sei lá, um padeiro, faz pães. Esse padeiro, ele não poderia, de família em família, ir entrando na casa das pessoas e vendendo o seu produto. Sabe por quê? Porque, como a gente já viu, a religião doméstica não permite estranhos no seu culto, no seu ambiente. Nós vimos o quê? A primeira coisa que tem que acontecer quando um estranho quer entrar na casa da família é ele ser introduzido por uma cerimônia religiosa no culto, passar a cultuar os deuses da família, passar a pertencer à família pela comunidade de culto. Pois bem, esse prestador de serviço, ele não pode ficar circulando e entrando na casa das pessoas como um estranho. Ele precisa, para isso, ser introduzido no culto. Agora, esse negócio de introduzir no culto não é assim. Vem aí que eu vou te introduzir no culto. Não. É uma coisa que é realizada e depois não pode ser cancelada. Assim. Não é assim, vem aí, pronto, está introduzido. Pode agora fazer o que você quer. Não. É uma coisa muito séria. O que eu estou querendo dizer é que a necessidade de introduzir este estrangeiro prestador de serviços no culto da família criou a necessidade de que ele ficasse preso à família. Esse prestador de serviço passa a ficar preso à família. Então passa-se a criar a seguinte figura. O prestador de serviço, ele é introduzido no culto da família. Portanto, ele passa a cultuar os deuses da família. Portanto, ele vira um membro da família. Mas ele não pode agora ser introduzido no membro da outra família. Portanto, ele passa a ser um prestador de serviço exclusivo daquela família. Ele não recebe por esses serviços. Por quê? Porque tudo o que ele vai precisar para viver, ele vai ter da família diretamente.
surge o escravo. O escravo é um prestador de serviços que, diante da impossibilidade de ficar como um estranho passeando pelas famílias, teve que se fixar em alguma família para ter um papel naquela sociedade. Aquela sociedade não permitia o estranho. O escravo precisava integrar-se na sociedade. E como ele se integrava? Integrando-se a um culto. Associando-se a um chefe de família, que teria sobre esse escravo a mesma autoridade que tinha sobre seus filhos e mulheres. É por isso, as famílias mais pobres tinham poucos escravos, portanto elas faziam os serviços que elas precisavam fazer. Agora, as famílias mais ricas, que tinham mais dinheiro, tinham escravos, e é por isso que os escravos, eles não eram assim escravos braçais, como no Brasil, colônia. Eles eram escravos, entre aspas, prestadores de serviço. Eu estou usando essa palavra, essa expressão prestadores de serviço, mas entenda, isso é uma coisa para você entender. Você tem escravo que é médico. Você tem um escravo chamado pedagogo. Pedagogo era o escravo que acompanhava a criança. Os escravos têm as atividades assim. Existe o escravo que faz a roupa, o escravo que cuida da alimentação. Isso nas famílias mais ricas. Nas famílias mais pobres tem poucos escravos, mas a instituição é a mesma. É que as famílias mais pobres têm menos gente e tem menos condição de sustentar mais pessoas, né? Portanto, os membros da família fazem o que precisa fazer. Agora, veja o seguinte, este escravo, ele almoça com o fogo, junto com a família. Ele pertence à família. Esse escravo, ele participa do culto da família. Não é que nem o escravo aqui da colônia, nossa, que ele tinha o seu santinho. Ele tinha um culto, ele cultuava o antepassado do pater, do pai de família que ele tinha se associado. E ele participava dos cultos, participava da comida ao redor do fogo. Veja que engraçado, a cerimônia de introdução do escravo, introdução do escravo na família é semelhante à cerimônia de adoção e casamento. Introduzir um estranho no culto dos antepassados. O escravo era enterrado no túmulo da família. Ou seja, o escravo, ele era protegido pelo Deus da família. Ele tinha um Deus, ele pertencia a algo. Sua posição ainda era de escravo. Mas era uma posição muito melhor do que aqueles que não tinham família. Depois, vejam só, o filho dos escravos pertence ao pater. Como também o filho do filho, quer dizer, o neto, né? O filho do filho, o pater, pertence ao pater também, não ao seu pai. Eu sou A, aí eu tenho um filho, meu filho chama B, e B tem um filho, C, que é meu neto. Esse meu neto pertence a mim, não ao B. Ele só pertencerá ao B quando ele, B, for o primogênito. Você só se torna pater quando o seu pai morre e te transfere a autoridade do sacerdócio. Os filhos do escravo também.
o escravo passa a ter toda a sua família ligada ao pater. Como que se chamava esta família que era ligada ao pater? Ao culto do pater? Clientela. A clientela, os clientes. Os futuros clientes são os escravos já libertos, mas que ainda precisam continuar sob a autoridade do pai, porque não tem para onde ir. Escravos e clientes, muito parecidos. Esses escravos e clientes vão patrocinar bem mais para frente uma das revoluções que vai acontecer, mas isso é uma outra história. Isso a gente vê mais adiante. Tá certo, meu povo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Vamos ver, 1h30 de aula, tá bom? É isso que eu tinha para falar. A aula hoje foi muito pesada. Ah, não, me desculpem. Eu só preciso falar mais alguma coisa. Eu quero que vocês lembrem uma coisa. Aí eu encerro. Que tipo de relação existe entre duas famílias? De amizade? Não. A religião, esta religião doméstica, ela não dizia, como dizia o cristianismo, ali está o seu irmão, ame-o e respeite-o. Isso dizia o cristianismo. Esta religião vai dizer o seguinte: ali está um estranho, com deuses diferentes. Fique esperto com ele. Toma cuidado. Ele não é confiável. Ele tem deuses diferentes. Ele é teu inimigo. Fora do lar, fora do território sagrado, não residem os seus deuses. Existe um vazio e pior, existem os outros deuses. Então eu só precisava colocar isso no final, porque isso será muito importante para as próximas aulas. O que eu quero que vocês concluam? Que existe uma dificuldade de associação entre os membros dessa sociedade. As famílias, elas não se juntam, se associam. É muito difícil essa associação. Depois elas vão se juntar. Formar tribos, depois cidades. Mas esta união, ela é peculiar e ela é muito difícil de acontecer. Muito difícil. E é por isso que depois, muito depois, para que essa união aconteça, essa antiga moral vai precisar ser quebrada. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer só. A dificuldade de associação, porque são deuses diferentes, religiões diferentes. Se você parar para pensar, as pessoas vivem num ambiente que o que me faz ser irmão dele é o Deus em comum. Essa é a única referência que existe. Portanto, é mais do que natural que aquele lá que não tem meu Deus não seja meu amigo, meu irmão. Tudo bem? Então, com isso, agora sim, eu encerro a aula. Eu sempre fico dando aula, eu nunca sei se a aula tá boa ou não, se tá cansativo ou não. Espero que não esteja. Eu, sinceramente, me preocupo muito com a qualidade da coisa e com a didática, né? Se vocês estão entendendo. Por mais que não pareça que eu tenho esse jeitão meio travado, assim, mas eu procuro me preocupar com isso. Nunca, não poderia sair das minhas características, né? Isso eu não posso fazer. Não posso deixar de ser o que sou. Mas me preocupo sim. Então eu espero que essas aulas, elas são muito carregadas, porque o conteúdo é carregado e o livro é muito rico, mas eu espero que esteja sendo agradável para você. Tá bom? Muito obrigado por todos vocês que estão se associando à comunidade aí,
ao canal e mandando mensagens e se inscrevendo. Eu estou ficando muito feliz com o crescimento desse trabalho, tá certo? Tá me entusiasmando muito. Tá bom, meu povo? Então é isso, gente. Próxima aula, terceira aula, vamos continuar com o curso sobre o Fustel, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.